Perante, ouvindo, sim. Ouvindo, tá certo. Então vamos lá. Tem um texto aí que eu coloquei na página, mas antes, por favor, dê uma olhada nesse aviso que tem do lado, embaixo da telinha, para se houver dificuldade de recepção, ali tem o modo de corrigir. Então, tem um texto que eu coloquei aí para a aula de hoje, e eu vou lê-lo e comentá-lo, e também tirar alguns trechos aqui do livro do filósofo Ferdinand Alquier, Signification de la Philosophie, Significação da Filosofia. Mas antes eu queria fazer apenas um lembrete a respeito desses últimos acontecimentos. Não vamos gastar muito tempo com isso, mas o que acontece é o seguinte. Tempos atrás eu coloquei aí online, na página do curso, uma lista das influências que eu fui recebendo ao longo da vida, não apenas de leitura, mas de contatos pessoais e de outras experiências. Cada uma dessas foi importante para mim, eu fui absorvendo tudo e tive a prudência de não publicar nenhum livro antes dos 46 anos, esperando que algumas conclusões da experiência fossem se consolidando. O que acontece agora é que todo esse pessoal, incluindo o padre Kramer, pega tudo isso, achata como se fosse uma coisa tudo simultânea, e como se estivesse participando de todas essas correntes ao mesmo tempo e as representasse de algum modo. Quer dizer, é um erro tão banal, tão bobo, tá certo? Que não deveria nem ser discutido. Mas esse pessoal está com aquela, vamos dizer, aquela passionate intensity, né? Tá aquela intensidade passional e, evidentemente, não enxergam nada. Eu não sei se isso é somente loucura ou se existe realmente uma operação de assassinato e reputação por trás, mas a coisa ultrapassou muito a minha capacidade de resposta. Né? E, sobretudo, vamos dizer, as conclusões do padre Kramer estão me parecendo cada vez mais malucas. Eu não sei se é ele que escreve isso, porque ele tem 2 páginas na internet. Não sei se é ele que escreve, são os irmãos Velasco que estão escrevendo, mas chega, às vezes, vamos dizer, no entusiasmo, chega a tomar umas posições absurdas. O fato de ele dizer, por exemplo, que a consagração da Rússia tem de vir depois da extinção de 2/3 ou 3/4 da humanidade, torna inteiramente absurda a campanha que até ontem ele estava fazendo pela consagração da Rússia. Porque se a consagração só vai vir necessariamente depois da extinção de 3/4 da humanidade, então que sentido faz você fazer uma campanha para que a consagração seja feita agora? Isso significa que ele ou abandonou a campanha ou ele não tá sabendo o que está fazendo. O mais bonito é ele dizer, não, o Francisco não é o Papa, quem é o Papa é o Bento XVI. Então significa o seguinte, ele está destituindo papas e nomeando, porque o Bento XVI diz que ele não é o Papa. O Francisco diz que ele é o Papa e o padre Kramer diz que não é. E o Bento XVI diz que não é e o padre Kramer diz que é. Quer dizer, a coisa está ficando tão confusa que para destrinchar isso eu levaria alguns anos, menos só para destrinchar este ponto. Agora, o vendaval de acusações, o que as pessoas fazem, daí as testemunhas que elas citam, as desmentem, elas continuam repetindo e botando mais coisa, mais coisa, mais coisa. Agora, a última é que eu roubei dinheiro da livraria Zipac, e que o homem da realização me emprestou um dinheirão para eu fazer uma reforma na minha casa, em troca de que eu lhe escrevesse um livro por ano. Né? Eu não vi esse dinheiro, eu não estou sabendo de livro por ano, coisíssima nenhuma, tá certo? Mas as pessoas acham que sabem. Então, e o padre Kramer, ele está se sujando, se metendo com essa gente. Porque ele está escrevendo as coisas num tom de certeza absoluta. Não, este cara é caracteristicamente maçom. Essa fusão de Islã e sionismo é maçônica. Ele nem sabe o que está falando, mas a tarica que eu passei, que foi a do Schwan. O Schwan odiava a maçonaria. Qualquer um que se aproximasse de maçonaria, ele expulsava. Então é um cara que sabe muito pouco. E ele diz, uma das páginas dele, ele diz, eu não conheço Alexandre Dugin, nunca ouvi falar. Mas esse homem não conhece nem Alexandre Dugin. O que ele sabe do que está se passando na Rússia? Né? Quer dizer, a estratégia russa é evidentemente o eurasianismo. Isso aí não tem nem contar. Além, né? A gente sabe, quer dizer, o posto de importância que o Dugin tem nesse esquema do governo russo. Você imagina se da Rússia iria surgir um movimento político e começar a se espalhar pelo mundo por iniciativa pessoal do seu Dugin e sem ter o governo e a KGB por trás. Isso é absolutamente inconcebível. Então a coisa se complicou de tal modo que
a minha norma sempre foi responder acusações uma por uma, mas agora transcendeu. Né? Realmente não é possível. A quantidade e a simultaneidade ultrapassaram a minha capacidade de resposta. Então isso aí vai ter que esperar e com o tempo vamos esclarecer o que for possível. Né? Bom, então vamos aí para o texto da aula. Neste livro, Significação de la Philosophie, o Ferdinand Alquier, em 1971, ele diz que definir-se a si mesmo é uma das tarefas fundamentais da filosofia. Claro, não só definir-se a si mesmo, mas definir-se os limites e os perfis de todos os demais campos de conhecimento. Não existe nenhuma ciência que possa, pelos seus próprios métodos, definir-se a si mesmo. Você pode, por métodos geológicos, você pode definir o limite da geologia. Por métodos biológicos, você pode definir os limites da biologia. Isso é absolutamente impossível. Então, no fundo, cabe à filosofia delimitar-se a si mesma e delimitar as demais áreas do conhecimento. Porém, diz o Alquier, que parece que definir-se a si mesmo se tornou no século XX praticamente a única função da filosofia, de tal modo os filósofos entraram em dúvida quanto àquilo que estavam fazendo. E eu vou ler aqui um parágrafo dele. Ele diz: como conduzir o nosso pensamento se não possuímos da filosofia uma definição preliminar e precisa? E, no entanto, nada seria mais perigoso do que formular desde o ponto de partida uma tal definição, em nome da qual tais questões seriam definitivamente resolvidas. Nenhuma definição desse tipo seria, tomada em sentido rigoroso, aprovada por todos aqueles que, ao menos provisoriamente, precisamos chamar de filósofos. A da filosofia como um esforço em direção à síntese total não receberia o assentimento de Hume. A da filosofia como conhecimento do espírito seria recusada por Spinoza. Para Le Sen, a filosofia é a descrição da experiência, proposição que, sem nenhuma dúvida, Kant teria rejeitado. O filósofo, declara Merleau-Ponty, aspas, se reconhece por ter inseparavelmente o gosto da evidência e o senso da ambiguidade, fecha aspas. Descartes tinha o gosto da evidência. Tinha ele o senso da ambiguidade? Lukács tende a reduzir as filosofias a visões do mundo. François Châtelet, estabelece a insuficiência dessa noção e define, por sua vez, a filosofia como um projeto de um discurso integralmente legitimado. Mas ele o faz só para concluir com o fracasso desse empreendimento. Qual filósofo, com efeito, poderia pretender ter inteiramente legitimado seu discurso? No mais, essa definição não deixaria fora dela tudo aquilo que é experiência propriamente ontológica. Ela não serviria para nada multiplicar os exemplos. Nenhuma definição rigorosa da filosofia poderia, desde o ponto de partida, ser retida. Muito bem. Então, é claro que todo mundo, como todo mundo que estuda alguma coisa dessa área, eu também meditei muito a questão da definição e dos limites da filosofia, partindo sobretudo de um texto que nós já lemos aqui, mas que eu vou resumir novamente. O historiador Wolfgang Stegmüller, numa página admirável, descreve a progressiva dissolução do conceito de filosofia. Numa primeira fase, diz ele, há uma diversidade de opiniões na qual se conserva entre os filósofos apenas uma relação de discussão. Aspas, a situação já se torna pior quando a base que se tomou como ponto de partida ou os métodos de pensamento foram totalmente divergentes. Então pode-se chegar a um ponto em que já não é mais possível nenhuma discussão. Os argumentos e contra-argumentos parecem cair no vazio. Aspas. No entanto, aí ainda resta alguma comunicação. Em seguida, porém, a possibilidade mesma da comunicação desaparece, porque, aspas, um não consegue mais atribuir nenhum sentido ao que o outro afirma, fecha aspas. Ainda subsiste nessa fase uma vaga identidade de intenções. Cada um não entende o que o outro diz, mas acredita que de algum modo ele está também em busca do conhecimento e da verdade. Por fim, atinge-se aquele ponto em que nem essa vaga identidade existe mais. Não apenas as afirmações e argumentos de cada um se tornam incompreensíveis aos outros, mas até o tipo de ocupação em que ele está envolvido torna-se um enigma para os outros. Esse é o resumo, então, do que disse o Stegmüller. Então, aqui nós temos, então, duas visões da discordância quanto à definição da filosofia.
uma visão, por assim dizer, histórica, ou diacrônica, que é essa do Stegmüller, quando ele vai vendo um processo de dissolução da noção, né, um processo de confusão crescente na área, e essa do Ferdinand Alquier, que pega filósofos de diversas épocas e os achata num sincronismo, mostrando que mesmo entre diversas épocas você já tem, vamos dizer, uma divergência profunda quanto ao conceito de filosofia. Então, parece que os filósofos se acostumaram à noção de que tem que desenvolver ou sua própria definição ou trabalhar num campo que eles mesmos não conseguem definir, pelo menos de maneira que seja satisfatória aos demais filósofos. Daí, prossigo eu aqui. Isso foi escrito em 1976, o Alquier em 1971. Na época já era impossível que um neopositivista devotado a aprimorar logicamente a linguagem das ciências reconhecesse como companheiro de atividade um marxista empenhado em achincalhar a lógica formal como um instrumento do poder burguês. E ambos não teriam nada a discutir com o existencialista que tentasse expressar o mundo da subjetividade humana. Então, a situação já estava assim em 76. Desde então, a coisa se complicou formidavelmente. Vieram o estruturalismo e o desconstrucionismo, os cultural studies, o feminismo, o gaysismo e o relativismo, que invadiram os departamentos de filosofia e ciências humanas, reduzindo tudo a disputas de poder. Veja, disputa de poder é uma dessas categorias universais que estão presentes em todas as relações humanas. Você não pode se relacionar com um cachorro sem que haja ali uma disputa de poder. Assim como todas as relações humanas têm um aspecto biológico e tem um aspecto econômico. Então, vamos dizer, são categorias que, por assim dizer, perpassam todas as dimensões da existência e estão sempre presentes, o que não quer dizer que essas dimensões da existência se reduzam a elas. Porém, a mesma universalidade, essa mesma universalidade da presença, torna facilmente crível uma tese como tudo neste mundo é biologia, ou tudo é economia, ou tudo é isto, ou tudo são relações de poder. Tá certo? Essas frases são eminentemente vazias, por quê? Porque elas são sempre verdadeiras de algum modo. Só que elas não dizem absolutamente nada. Você só poderia chegar a alguma conclusão se você averiguasse, pelo menos em um caso, tá certo? Alguma relação humana que pudesse reduzir àquele aspecto. E isso é impossível. Né? Então, por exemplo, uma relação puramente biológica, que não seja ao mesmo tempo histórica, linguística, social, econômica, etc., etc., ela é uma abstração, ela não é uma realidade. Esses vários conceitos, essas várias perspectivas são obtidas por abstração, quer dizer, você separa os vários aspectos. E esses aspectos, por si, não têm substancialidade alguma. Eles aparecem só no fato concreto. Mas se você começa a tratar esta fatia assim, abstraída como se fosse uma substância, você já está no mundo da lua, evidentemente. Né? Então, o que caracteriza realmente o fato concreto é não poder jamais ter somente um desses aspectos. Quer dizer, a multilateralidade de aspectos é uma característica do fato concreto. Tá certo? Então, esse é o problema que o Marcos Ferreira dos Santos falava tanto do abstratismo. Quer dizer, você separa um aspecto da realidade e depois você esquece que separou e começa a tratar aquilo como se fosse um ente, uma substância, uma coisa. Quer dizer, é um erro primário, mas de fato está muito disseminado. Por exemplo, essa questão das relações de poder. Olha, me mostre, por exemplo, alguma narrativa, ou poema épico, ou romance, ou conto, onde não haja alguma relação de poder entre alguém e alguém. Isso é impossível. Portanto, isso vai estar presente em tudo quanto é lado. E você pode juntar uma amostragem absolutamente formidável. Você pode mostrar, toda a literatura universal está perpassada de relações de poder. Claro que está. Mas ela também está perpassada de relações linguísticas, de relações psicológicas, de relações morais, tá certo? De relações econômicas e assim por diante. Tá certo? Então, o volume da amostragem não significa nada. Isso é uma coisa importante. Quer dizer, empilhar fatos nunca é um método científico. Você pode empilhar milhões e milhões e milhões e milhões de fatos. Se você não os confrontar com os fatos que os desmentem e não provar que um tem mais peso que o outro, você não provou absolutamente nada. Tá certo? Então,
Seria como você, vamos dizer, ter um julgamento que só tem o queixoso e não tem o réu, ou tem só o réu e não tem o queixoso. Isso é impossível, né? Então, desde o tempo de Aristóteles, se sabe, ciência é confrontação de hipóteses. Se não há hipóteses contrárias, não, e se não há argumentos e provas em favor dos dois, não há ciência absolutamente. Então, o fato é que quando você tenta fazer ciência, frequentemente você chega a becos sem saída, quer dizer, você chega a questões sem resposta. Por mais que você acumule argumentos de parte a parte, você não tira uma conclusão. Está aí, por exemplo, essa discussão sobre teoria da evolução, que se arrasta aí há 150 anos, e, como diz o Moreira da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu. Então, vamos lá. Vieram também as neurociências, que pretendem resolver problemas tradicionais da filosofia mediante a fisiologia e a química do cérebro. E, sobretudo, vieram os computadores, que multiplicaram o número de opinadores em progressão geométrica e ainda tornaram a técnica da argumentação um problema de software. Você pode montar um argumento automaticamente, o software monta para você. Tudo isso pode receber hoje em dia o nome de filosofia. A conclusão que se impõe é incontornável. Se aceitamos chamar de filosofia tudo aquilo a que hoje se dá esse nome em livros, cursos universitários, revistas acadêmicas, jornais, programas de TV e conversações gerais, é preciso desistir de chegar a qualquer definição razoável de filosofia. Isso não significa que essa noção em si seja nebulosa e inalcançável. Confusão idêntica se observa na definição de muitas outras atividades humanas, como a política, a religião e até a arte. Ou seja, essa confusão não é própria nem exclusiva da filosofia. Na verdade, quanto maior o número de pessoas que falam sobre alguma coisa, mais a imagem dessa coisa tende a se dissolver numa poeira de ambiguidades e de equívocos. E desde o século XX, a quantidade de vozes que espalham opiniões só dizem filosóficas veio crescendo parasitariamente até alcançar as dimensões do inabarcável e do inconcebível. Colocar ordem nesse caos está acima das possibilidades humanas. No entanto, algum senso de orientação no conjunto nós precisamos. Ou seja, tem aqui uma tarefa que ao mesmo tempo é necessária e é irrealizável. Tá certo? Então, nós vamos viver numa tensão permanente entre aquilo de que precisamos e aquilo que podemos fazer. Não é isso? Qual será a medida do limite entre uma coisa e a outra? Ou seja, até onde devemos insistir nessa tarefa e aonde devemos desistir dela? Isso aí não tem resposta universal. Isso aí cada um é que vai saber das suas necessidades, ou seja, qual é o tipo de curiosidade que você tem, qual é a sua demanda de explicações, a sua demanda de racionalidade, a sua demanda de compreensão, vai até que ponto? É esta demanda que vai determinar, vamos dizer, o limite da resposta que você precisa. Para mim, né, o problema, vamos dizer, da definição da filosofia está imediatamente ligado ao problema do ensino da filosofia. Quer dizer, você vai ter que ensinar alguma coisa, então algum senso de orientação na matéria você vai ter que dar aos alunos de qualquer maneira. Mas qual seria, então, o caminho para buscar esse senso de orientação? Qual é o método para isso? Né? Hegel afirma que a essência de uma coisa é aquilo em que ela se torna. Se isso fosse uma verdade universal, seria obrigatório concluir que a filosofia, em sua essência, é nada mais que a confusão das línguas. Porque se nós chegamos à confusão das línguas, esse foi o resultado da filosofia, foi nisso que a filosofia se tornou, então a filosofia é isso, segundo Hegel. Né? Felizmente, essa regra de Hegel só se aplica a processos que sejam desenvolvimentos normais de um princípio ou conceito, como, por exemplo, no caso de uma semente de maçã que cresce até tornar-se macieira. Você olha a semente de maçã, você diz, o que é isso aqui? Isso é uma macieira em potência. Não é isso? Não se aplica aos casos onde interferem muitas causas heterogêneas, acidentais e externas à natureza da coisa em questão. Por intervenção externa, um gato se torna cuica. Isso não quer dizer que ser cuica seja a natureza do gato. Já pergunta o que é um gato. O nego mostra uma cuica e diz, olha, o gato se tornou isso aqui, pronto. Né? Só que acontece que ele se tornou não pela sua dinâmica interna, não pelo desenvolvimento do seu próprio potencial,
tá certo? Sem interferência externa. Tá certo? Ele virou cuíca porque alguém o transformou em cuíca. Então, até esse tipo de intervenção externa é o que Aristóteles chamava uma violência. Quer dizer, ele se transformou nisso por uma violência. Tá certo? Então, é evidente que o estado dele, após a intervenção violenta, não expressa a sua natureza, mas alguma outra coisa que não tem nada a ver com essa natureza, embora expresse uma das suas possibilidades, tá certo? Uma das suas qualidades, quer dizer, qualidades virtuais. Quer dizer, o gato, se ele vira cuíca, porque ele pode virar cuíca, tá certo? Ninguém fará uma cuíca com um mosquito, não é isso? Se pode fazer com um pedaço de pele de elefante, eu não sei. Às vezes, a essência de uma coisa não se revela na sua forma final, mas, ao contrário, numa forma inicial que foi modificada por causas externas até tornar-se irreconhecível. Então, aí entra um estudo muitíssimo importante. Você vê que na Grécia a filosofia teve uma certa unidade no período que vai de Sócrates até Aristóteles. Ali você pode dizer que houve o desenvolvimento de um potencial que já estava dado na proposta socrática inicial. Quer dizer, Sócrates tem uma ideia a respeito do que ele deve fazer, faz até um certo ponto, Platão aprofunda aquilo e Aristóteles dá um formato mais ou menos acabado. Então você pode dizer que o processo grego que vai de Sócrates até Aristóteles é, por assim dizer, o desenvolvimento de uma essência, como o crescimento de uma semente. Tá certo? Mas, em épocas posteriores, a intervenção de fatores externos, violentos ou não, foi muito grande. E é claro que não há a menor possibilidade de você se orientar no campo da filosofia sem você ter uma noção histórica dessas intervenções e de como elas foram modificando aquilo que se chamava de filosofia até torná-la irreconhecível. Porque por trás dessas muitas transformações, onde o perfil da filosofia é completamente modificado, algo da proposta do conceito originário tem que ter sobrado, senão você não conseguiria nem mesmo reconhecer. Senão o produto se tornaria tão imensamente diferente que você não poderia chamá-lo pelo mesmo nome. Quer dizer, você já teria perdido a noção de filosofia há muito tempo. E o fato é que não se perdeu, porque mesmo quando dois filósofos estão fazendo uma coisa tão diferente que não pode haver comunicação entre eles, você o reconhece como filósofo. Ou seja, de algum modo, nós sabemos do que estamos falando quando usamos a palavra filosofia, embora não consigamos expressá-lo num conceito que será aceitável para todos. Tá certo? Então, isso não acontece só com a filosofia, existem muitos fenômenos que você consegue reconhecer, mas você não consegue definir. Não é isso? Então, vamos lá. O mesmo ocorre com a filosofia. Desde seu nascimento na Grécia, muitos foram os fatores e interesses externos que interferiram no seu exercício e o adaptaram a finalidades que não eram originariamente as da filosofia. Por baixo dessas modificações, algo do propósito originário da atividade filosófica se conservava, mas amoldado e encoberto por camadas de exigências estranhas, que é preciso então descascar para trazer à luz esse algo. Então, por um lado, quais foram as exigências ou intervenções externas que modificaram o perfil da filosofia, tá certo? E em que medida e como essa modificação conservava algo do elemento originário, de modo a poder continuar sendo identificada como filosofia. A rigor, esse estudo ainda não foi feito de maneira abrangente, tá certo? Foi feito de maneira parcial. O próprio Alquier, nesse livro, ele tenta alguma coisa. O Randall Collins, na Sociologia da Filosofia, e assim por diante. Uma dessas modificações, talvez a mais decisiva de todas, foi a criação das universidades e a consequente transformação da filosofia numa atividade profissional regulamentada. A filosofia não era isso, né, na Grécia. Sobretudo Sócrates se diferenciava dos sofistas por ser um amador. Ele não estava cobrando nada pelas suas conversas, pelo seu tempo. Certo?
e a atividade dele era flagrantemente diferente da atividade dos sofistas. Quer dizer, os sofistas ensinavam o quê? A arte da argumentação. É isso. Para pessoas que estavam interessadas em subir na vida, na política. Essa era a finalidade deles. E Sócrates, a finalidade dele é completamente outra. Certo? Então, vamos dizer que ele quer desenvolver nos seus estudantes, ou no seu círculo de amigos, uma espécie de consciência de si mesmos, tá certo? E consciência dos problemas do conhecimento. Não que ele não chegue a conclusão positiva nenhuma, pelo menos isto é o que ele quer fazer. Quer dizer, quer mostrar às pessoas que aqueles temas e problemas sobre os quais eles opinam implicam algumas mais dificuldades do que eles pensavam. Né? Ou, como diria hoje o livro do David McRaney, You are not so smart. Você não é tão esperto quanto pensava. E em seguida, vamos dizer, com o Platão, você já tem um esboço de uma sistematização, de uma organização, mas você não pode esquecer que a filosofia do Platão sempre culmina nos mitos, ou seja, deixa milhões de questões em aberto. E Aristóteles dá uma formalização ainda maior para esse edifício, só que, na maior parte das questões, ele diz que não é possível certeza definitiva nenhuma, só uma certeza provável. E mesmo em matéria de certeza provável, quando você verifica o livro dele que se chama Problemas ou Questões, em que ele coloca lá milhares de questões, das quais a maior parte não foi respondida ainda, você vê que ele ainda está trabalhando dentro do espírito socrático, que é antes de desenvolver a consciência cognitiva do que de entregar uma doutrina pronta. Então, uma das modificações, a mais decisiva de todas, talvez, foi a criação das universidades e a transformação da filosofia numa atividade profissional regulamentada. O primeiro desses regulamentos, que veio influenciar todos os subsequentes, foram os Estatutos da Universidade de Paris, publicados pelo cardeal Robert de Courson em 1215. Os estatutos não se limitavam a estruturar a carreira universitária, o que por si já seria uma inovação considerável, porque uma carreira pressupõe o exame, a avaliação dos postulantes, pressupõe uma hierarquia profissional, pressupõe testes para passar de uma coisa a outra, pressupõe uma remuneração, pressupõe direito e dever, já é uma coisa toda complicada, que você não encontra nem na academia platônica, nem mesmo no liceu aristotélico. Mas entravam em cheio na prescrição de conteúdos admitidos e proibidos, colocando entre esses últimos a metafísica e os livros de ciências naturais de Aristóteles. Quer dizer, o primeiro sinal da existência das universidades foi um estatuto e uma proibição. Quer dizer, esses textos aqui estão proibidos. Quer dizer, havia já uma intervenção direta de uma autoridade externa no conteúdo. Ninguém vai dizer que isso foi apenas um desenvolvimento lógico do conceito de filosofia. Então você vê que aí já o critério do Hegel, de que a essência de uma coisa é aquilo em que ela se tornou, começa a falhar no que diz respeito à filosofia, porque nada na atividade originária da filosofia, nada no conceito de filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles deixava prever que seria preciso proibir algum conteúdo. Quando isso acontece, então, já são 1600 anos depois, e por razões que não tem nada a ver com Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, com razões da época, tá certo? Que não eram razões filosóficas de maneira alguma. Foi uma intervenção externa ditada por motivos políticos e religiosos, mas deixaria uma marca profunda no exercício da atividade filosófica, portanto no conteúdo das filosofias, por 3 séculos, pelo menos. Quer dizer, hoje a marca foi tão profunda que até hoje o povo, os leigos, quem não entende filosofia, tenta identificar a filosofia como uma profissão universitária. E, no entanto, isso aconteceu 1600 anos depois da fundação da filosofia, aconteceu por motivos que não são filosóficos de maneira alguma. Esse conteúdo, portanto, somente em parte, esse conteúdo prescrito pelos estatutos da Universidade de Paris, somente em parte reflete o desenvolvimento interno da problemática filosófica herdada dos gregos.
Esta aparece, então, encarnada num modus raciocinandi que não é inerente à essência da filosofia, mas a necessidades pedagógicas nascidas de uma circunstância histórica muito peculiar e muito datada. Quando você vê o modo dos filósofos escolásticos raciocinarem, não é, de maneira alguma, o de Aristóteles, nem o de Platão e nem o de Sócrates. É uma coisa nova, uma fórmula nova que eles inventaram. Tá certo? Já vamos ver por que inventaram. As universidades medievais deram tanta importância à demonstração e à prova que até hoje prevalece a impressão de que essa técnica é vital para o exercício da filosofia. Você vê que mais adiante, já na época do racionalismo, século XVII, XVIII, o Leibniz, por exemplo, ele vai identificar a ideia de prova com o pensamento. Ele diz que pensar é provar alguma coisa. E, portanto, a finalidade da filosofia é provar, é fazer isso que chama aqui o Alquier, o discurso inteiramente justificado em todos os seus passos. Tá certo? Projeto que, no século XX, o Kurt Gödel viria a demonstrar que é totalmente impossível. Não existe demonstração completa de nada. Tá certo? Mas todos os filósofos, ou escolásticos, ou não escolásticos, ou anti-escolásticos, foram tão profundamente influenciados por esta ideia, por este modo de praticar a filosofia, que era o modo escolástico, que a ideia da prova integral, tá certo? Se disseminou como uma obsessão. Você vê essa obsessão no Descartes, você vê em Spinoza, você vê em Leibniz, né? E se vê na escola analítica depois, né? Que chegou a pretender criar o que eles chamavam enciclopédia das ciências, onde todas as ciências estariam unificadas num discurso único, do começo até o fim, tudo demonstradinho. E, no entanto, esta ideia da prova total, ela veio por quê? Não por motivos filosóficos. O próprio Aristóteles já tinha dito, não é impossível provar tudo. Tá certo? E para os gregos isso era a coisa mais normal do mundo. Tá certo? Então, vamos ver. Até hoje prevalece a impressão de que essa técnica é vital para o exercício da filosofia. A chamada escola analítica de Bertrand Russell e Rudolf Carnap chegou a propor, no início do século XX, a redução de toda a filosofia à pura técnica lógica. Então não existe filosofia, só o que existe é a lógica, e nós temos que aprimorar a lógica e pronto. Esse é todo o nosso serviço. Mas em Platão e Aristóteles, a lógica tinha uma importância muito modesta. Nos diálogos platônicos, raramente se vê a demonstração formal de alguma tese. Platão prefere a arte da persuasão, em grego peitho, baseada não na prova lógica, mas no testemunho interior dos ouvintes. Então, ele apela o quê? À experiência interior das pessoas. De como você foi assim, e o nego diz, foi ou não foi. Isto não é uma prova lógica de maneira alguma, é um apelo a um testemunho, o qual depende, evidentemente, da seriedade e sinceridade do testemunho. E o próprio Aristóteles, o primeiro formulador da técnica lógica, raramente a usava nos seus ensinamentos, dando preferência à dialética, arte da investigação. Quer dizer, a dialética é a confrontação de hipóteses contrárias, duas ou mais. E, dizia Aristóteles, né, o raciocínio dialético leva sempre apenas a uma conclusão mais razoável. Você pega um problema e você o aprimora até chegar a um nível de maior razoabilidade, ou, como diríamos hoje, probabilidade. Tá certo? Mas não é a prova definitiva. Né? O motivo disso é que só se pode fazer uma demonstração lógica quando se tem nas mãos as premissas fundantes nas quais as provas vão se basear. E o problema fundamental da filosofia, pensava Aristóteles, consistia justamente em buscar e encontrar essas premissas. Seja as premissas gerais, os princípios universais de todo pensamento lógico, seja as premissas específicas desse campo, daquele outro campo. Né? Então, quando você entra num campo novo, ou problemático, você não tem as premissas, você não sabe quais são os princípios que fundam aquilo, é justamente esse princípio que você está buscando. Então você não tem como usar um método lógico, você tem que usar um método dialético. O método dialético faz o quê? Ele parte das opiniões e impressões que já existem. Um disse uma coisa, outro disse outra, um viu assim, outro viu assado. E você vai estruturando aquilo conforme as categorias. Em qual das categorias ou qual dos antepredicamentos o sujeito afirmou isso, aquilo.
Ele afirmou isso a respeito da substância, afirmou a respeito de uma qualidade, como, por exemplo, agora mesmo nós estamos fazendo essa distinção, dizendo que essas sentenças, por exemplo, tudo são relações de poder, tá certo? Não se refere a uma substância, mas a um aspecto, a uma qualidade, né? E articulando, de maneira que a questão se tornava progressivamente mais clara, e daí você podia deduzir uma ou duas premissas, talvez, que pudessem servir de base para a elucidação dos problemas daquela área. O enorme desenvolvimento da lógica nas universidades medievais não reflete a continuação natural e espontânea de um processo iniciado na Grécia, mas a introdução de um fator novo e externo. Esse fator foi o seguinte: tudo bem que não tem nada a ver com filosofia. Conforme demonstrou Alois Dempf no seu livro A Concepção do Mundo na Idade Média, a Igreja Católica dos primeiros séculos não se ocupou de fazer nenhuma exposição sistemática da doutrina revelada. O pessoal simplesmente lia o Evangelho e explicava o Evangelho, né? Os escritos doutrinais da época só respondem de maneira esporádica e improvisada, seja a perguntas dos fiéis, seja a objeções dos adversários. Então, todos os escritos eram parciais, um pegava um problema, outro problema, sem, vamos dizer, nenhuma tentativa de sistematizar e de organizar. Aos poucos, essas opiniões doutrinais foram sendo reunidas em grandes coletâneas, os chamados livros de sentenças. Mas o simples fato de a doutrina então aparecer sob a forma de um todo organizado, ou seja, a gente tem que organizar as várias sentenças dos padres sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. O simples fato de você ter que dividir por assunto, tá certo? Já implicava algum senso de unidade. Então começa a aparecer de maneira ainda tosca, vamos dizer, uma certa unidade da doutrina cristã. O simples fato de a doutrina então aparecer sob a forma de um todo organizado suscitava novas e mais complexas perguntas e objeções. Quer dizer, antes tinha um padre que disse isso aqui, o outro que disse acolá, disse outra coisa acolá. Agora, de repente, você junta tudo, tá certo? Então, é claro que essa simples junção sugere novas perguntas, novas dificuldades e, portanto, novas objeções também, né? Tornando necessário sustentar a exposição com uma argumentação sistematizada. Então, da sistematização das sentenças, né, surge, para responder às perguntas e objeções, a necessidade de você sustentar aquilo com uma argumentação, que também tem que ser sistematizada, evidentemente. Daí surge um novo gênero literário, as sumas, do qual o primeiro exemplo são os comentários aos 4 livros de sentenças de Pedro Lombardo. Havia o livro Sentenças de Pedro Lombardo, que é uma coleção de afirmações dos santos padres, de maneira mais ou menos organizada. Então, a primeira suma não aparece nem com o nome de suma, aparece como comentário ao livro das sentenças de Pedro Lombardo. Então, são as sentenças e a argumentação em favor desta ou daquela interpretação. Comentários aos 4 livros de sentenças de Pedro Lombardo, de Alexandre de Hales, um gênero que alcançará sua perfeição máxima na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Alexandre de Hales nasce em 1185 e Tomás de Aquino em 1225. Quer dizer, 20 anos antes da morte de Alexandre de Hales. A doutrina católica assumia aí, para usar em outro contexto a expressão de René Girard, a forma de um longo argumento do princípio ao fim. Então seria, idealmente, a doutrina explicitada, argumentada e fundamentada em todos os seus pontos. É claro que isso também é um empreendimento utópico, né? Nunca termina, né? Tanto que Santo Tomás de Aquino escreve 2 sumas, uma para os seus estudantes, que é a Suma Teológica, e outra para discutir com os judeus e muçulmanos, que é a Suma contra os gentios. Produzir, analisar ou simplesmente acompanhar esse argumento exige um apurado domínio da lógica, sendo este o motivo pelo qual essa disciplina se desenvolveu tão formidavelmente nas universidades medievais, impulsionada ainda pelo exercício da dialética na prática das disputações, debates organizados, e aprimorada até os últimos requintes pelo grande espetáculo das questiones quod libetales, que quod libet significa como queiram,
nas quais um mestre consumado se oferecia para responder de improviso a qualquer pergunta filosófica ou teológica da congregação, professores e estudantes. Então, você vê, o desenvolvimento da lógica na Idade Média não aconteceu como um desenvolvimento natural da filosofia, mas em função de uma necessidade da doutrina e do ensino católico. É um problema da igreja, não tem nada a ver com a filosofia, mas interfere na filosofia, tá certo? E modela a profissão filosófica, o modo de raciocínio filosófico, que daí para dentro dá cada vez mais importância à lógica e à prova, tá certo? E modela o repertório de assuntos. Então, nós podemos perguntar, muito bem, se esta modificação aconteceu em razão de uma necessidade externa, que era uma necessidade da igreja, do ensino e da própria administração das universidades, não haveria a possibilidade de que a filosofia, sem este fator, se desenvolvesse de uma outra maneira, partindo diretamente da herança grega? Claro que havia. Essa possibilidade não se realizou, mas ela sempre existia. Quer dizer, se alguém ali tivesse a ideia, tá certo, de dizer, não, eu vou ignorar tudo isso aí e vou filosofar como Platão e Aristóteles, nada o impediria de fazer. Você vê que um processo similar aconteceu no mundo islâmico. Foi a mesmíssima coisa. Da onde vem o desenvolvimento da lógica e da dialética no Islã? Não vem de um desenvolvimento filosófico, tá certo? Mas vem do Corão e dos hadiths, que são as sentenças do profeta. Os hadiths, que são ditos e feitos do profeta, somam 40 mil. Então, é como se fossem os livros de sentenças. Na hora que você reúne tudo aquilo, começa a surgir pergunta. Ah, aqui ele disse isso, mas lá ele disse uma coisa diferente, como é que é isso? Então, começam a surgir as escolas teológicas, que são 4 dominantes no Islã. E a dificuldade da coisa é tanta que até hoje essas 4 escolas, que são divergentes, são consideradas legítimas, porque não conseguiram resolver, tá certo? Não conseguiram arbitrar as diferenças, então admite-se respostas, vamos dizer, divergentes, porém ambas consideradas legítimas, né? Ou ortodoxas, de algum modo. Sem contar as diferenças entre escolas filosóficas, entre taricas, etc., sem contar essa imensa confusão doutrinal. Então, no Islã também o aprimoramento da argumentação e da arte da prova não veio de um desenvolvimento interno da filosofia, mas veio de um fator ligado à religião e, sobretudo, à manutenção da autoridade religiosa. Então, você vê que a ideia da prova ela está muito ligada, vamos dizer, à expectativa de uma doutrina universalmente válida que seja obrigatória para todos que são capazes de compreendê-la. Então, aqui está tudo provado, e se você negar isso, né, você não está exercendo um direito, você está indo, vamos dizer, contra a própria raiz do pensamento humano, que você está saindo da humanidade. Então, a noção da doutrina universalmente obrigante, que, note bem, o próprio Deus não impôs. Né? Então, você não vai encontrar em parte alguma, nem do Antigo Testamento, nem do Novo, a seguinte afirmação: tudo aqui está logicamente provado, né? E, portanto, qualquer pessoa capaz de pensar é obrigada a aceitar. Não, ao contrário, se oferece aquilo como uma mensagem que depende da fé, depende da confiança e depende do amor que você tem ao mensageiro. Não como uma doutrina científica universalmente obrigante. Isso não aparece em nenhuma linha, ou do Evangelho ou do Antigo Testamento. Deus nunca disse, olha, aqui está tudo provado matematicamente, e se você é capaz de pensar, você é obrigado a aceitar isso aqui. Sobretudo no Novo Testamento, o que se enfatiza da fé é de 5 em 5 minutos aparece o negócio da fé. Não é isso? Então, Jesus Cristo pergunta para o cara, quem sou eu? Daí o cara diz, tu és o Filho de Deus vivo. Não é? Então, tua fé te salvou. Houve alguma demonstração matemática? Houve uma lógica que se impusesse? Olha, eu sou aqui o Filho de Deus, está aqui, né, o tratado que prova que eu sou Filho de Deus, faz aí matematicamente a conta e você vai ver.
Não tem isso em parte alguma, depende de uma relação pessoal e de uma confiança. Então, a ideia da doutrina universalmente obrigante não é uma criação da Grécia. Aristóteles, vamos dizer, a palavra final da grande filosofia grega é Aristóteles. Aristóteles admite claramente que na maior parte das questões nós vamos ter no máximo uma probabilidade razoável, se tanto, tá certo? E, no entanto, na Idade Média, em função da estruturação da Universidade de Paris, aparece este novo modus raciocinandi que visa a uma doutrina inteiramente provada e justificada, que é um dos conceitos de filosofia dado aqui, né, pelo Alquier. Né? Olha aqui, François Châtelet, a filosofia é o projeto de um discurso integralmente legitimado. Ora, se a filosofia fosse isso, ela deveria ter sido isso desde o começo. Por que levou 1.600 anos para alguém descobrir isto? Tá certo? E ainda o descobriram não por causa de um desenvolvimento interno natural da filosofia, mas de uma necessidade administrativa externa. Então, se o sujeito diz a filosofia é o projeto de um discurso inteiramente legitimado, isso é falso. O filósofo pode tentar fazer isto, né? Mas isso será apenas um dos desenvolvimentos possíveis da filosofia e não a filosofia. A ideia, essa ideia de Descartes e Spinoza e do próprio Leibniz é isto, o discurso inteiramente fundamentado em todos os seus pontos. Bom, você está livre para fazer isto, para tentar fazer isto, tá certo? Mas isso não define a filosofia, isso define apenas a orientação pessoal que você deu a ela. Então, a sistematização e defesa da doutrina cristã era uma necessidade evidente na época, mas não estava de maneira alguma no projeto originário da filosofia, tal como concebido por Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, depois desse ponto, houve ainda vários acontecimentos de ordem externa que interferiram na temática e no modus pensandi dos filósofos. Né? O primeiro veio da seguinte maneira. A filosofia escolástica era apresentada como se fosse a ciência universalmente obrigante. Né? E ela tanto não é obrigante que o próprio Santo Tomás de Aquino, no fim da vida, ele entendeu coisas que não deu tempo para ele explicar. Então, quer dizer, existe muito mais coisa que não está explicada. Então, a zona de mistério e de indefinição ainda é muito grande. Mesmo depois daquele esforço monstro de sistematização das sumas, né? O resíduo do misterioso, do indefinido ainda está aí, como estará até o último dia. Tá certo? Então, acontece que este bloco de doutrina universalmente obrigante começou a pesar. Primeiro porque não explicava tudo, mas vinha com ar de quem explicava tudo. Então surge evidentemente uma insatisfação, uma revolta. Os primeiros sinais dessa insatisfação e dessa revolta apareceu com os tais dos humanistas. O que eram os humanistas? Eram os saudosistas das ciências esotéricas da antiguidade, astrologia, alquimia, magia, etc, etc. Né? Como Tommaso Campanella, Giordano Bruno e tantos outros da época. Esta foi a primeira reação. Quer dizer, a primeira reação anti-escolástica não foi o que o pessoal chama ciência moderna. Né? Foram os bons e velhos macumbeiros. Né? E inundaram a Europa com isso. Então, mas é evidente, não precisa nem perguntar, qual era a linguagem, qual era o modo raciocinandi que esse pessoal usava. Não podia ser o da escolástica. Então, era a linguagem das analogias, dos símbolos, das simpatias, etc, etc. Então, era exatamente o oposto. Quer dizer, era o raciocínio puramente imaginário. Né? Que, por exemplo, via uma semelhança entre o rosto de uma pessoa e um animal, tá certo? E concluía que havia um parentesco, uma simpatia entre este fulano e o animal. Eu não nego que existe pessoa com cara de jumento, com cara de zebra,
cara de gorila, existe tudo isso. Né? Mas isso não quer dizer que este bicho seja o animal totêmico dessa pessoa. Tá certo? O raciocínio é mais ou menos desse tipo. Acontece que este raciocínio das analogias ele é de uma riqueza formidável e em muitos pontos ele desperta intuições. Isso é da natureza dos símbolos. O símbolo, dizia Susan Langer, é a matriz de intelecções. Então, onde você tem um símbolo, você não tem a expressão de uma verdade científica, mas você tem a sugestão de um elo possível, de uma linha causal possível. Então, o símbolo tem uma função hormonal, ou como dizer, hermenêutica. Não, perdão. Agora me sumiu a palavra. Como é que a arte de despertar ideias sei lá. Então tem uma função que fortalece a inteligência de algum modo. Tá certo? Então é claro que isso se expandiu pela Europa com uma moda, né, avassaladora. E pergunto eu, qual é a possibilidade de um debate entre essas pessoas e os escolásticos? Já não é possível, porque eles não estão fazendo a mesma coisa. Agora, acontece que no mundo escolástico não se negavam essas simpatias e essas relações sutis entre as forças sutis da natureza, não se negavam, mas se dava um lugar muito secundário. Se você ler ali na Suma contra os Gentios, e no Tratado de Santo Tomás de Aquino sobre as forças sutis da natureza, você vê que essas coisas não eram negadas. Não eram negadas, mas pergunto, aqui você está falando de Deus, dos anjos, da onipotência, etc. Que importância tem nesse negócio das forças sutis da natureza? Não apita coisa nenhuma. Você não vai comparar um anjo com um duende, né? Então aquilo foi jogado para um canto. E acontece que os apreciadores dessas coisas, saudosistas da antiga artes mágicas greco-romanas, de repente inundaram a Europa com tratados sobre estas coisas. Por exemplo, o Tratado de Fisiognomonia, de Jean Baptiste Porta, muito famoso na época, né? E o Campanella ia de palácio em palácio lendo horóscopos e fazendo um sucesso desgraçado. Tá certo? Então você entra num terreno onde a verdade e a falsidade se misturam de uma maneira quase inextricável, né? Então esse foi o primeiro fator. Isso foi um desenvolvimento normal e natural da filosofia? Falei, de jeito nenhum. Isso é o desconforto de algumas pessoas em face da igreja, né? E isso então cria toda uma nova temática. Daí surge uma outra reação. Havia outras pessoas que também estavam insatisfeitas com o pensamento escolástico, porque achavam que, com toda a sua presunção de ser o discurso universalmente obrigante, ele estava furado aqui, mais ali, mais ali, mais ali, mais ali. Então, achavam que precisava de um critério mais sólido, mais rigoroso para o pensamento, né? Porque achavam que somente esse critério poderia exorcizar essa onda de magia. Eles achavam que o pensamento escolástico era impotente para fazer isso. E daí surge, então, vamos dizer, o pensamento matematizante, com Newton, Descartes, né, o próprio Galileu. Tá certo? Então, a ideia deles não era destruir o pensamento escolástico, mas reformá-lo com base, vamos dizer, num novo método, que era o método matemático. Os escolásticos usavam um método lógico e dialético, baseado, sobretudo, na doutrina das formas substanciais de Aristóteles. Formas substanciais que a gente apreende dos entes sensíveis, tá certo? E transforma num conceito. E desse conceito você pode tirar deduções. Aristóteles não acreditava no método matemático porque ele achava que nada na natureza é exato. Hoje nós sabemos que ele estava certo. Então, tudo nas ciências naturais teria que ser por aproximação. Acontece que no tempo de Aristóteles não havia, e até 1600 e pouco não havia, uma matemática das probabilidades. Para isso precisa desenvolver o quê? A ciência do cálculo, que foi inventado por Newton e Leibniz. Então, quer dizer, Aristóteles só acreditava numa ciência probabilística da natureza, mas não tinha como matematizá-la. Então o que ele fez? Jogou fora o método matemático, falou, isso não serve para nada. A matemática, no tempo dele, de fato, não servia para isso, né? E levou, veja,
Desde o nascimento de Aristóteles até o surgimento do cálculo são 2000 anos. Né? Quer dizer, como é que o cara podia adivinhar? Falar, não, daqui 2000 anos vai ter uma matemática de modo que a minha concepção dialética da natureza, concepção probabilística da natureza, poderá ser matematizada. É impossível o cara saber um negócio desse. Né? Então, isso quer dizer que o método matemático surge em função de um problema cultural da época. Mas nada nos diz que esse problema cultural era um desenvolvimento normal da filosofia. Nós podemos dizer até que o desenvolvimento normal da filosofia tinha sido totalmente esquecido. Porque o estudo da filosofia, ele é adotado, vamos dizer, em função da teologia e em função da organização da doutrina cristã. Então, já como uma disciplina secundária, submetida a outras exigências. Tá certo? Então, é o mesmo que dizer a filosofia, durante todo o período que vai, desde o fim da antiguidade até praticamente o século XX, pelo menos século XIX, XX, tá certo? Ela não teve um desenvolvimento normal. Teve um excesso de interferências fora. Quer dizer, ninguém pensou, falou, não, eu vou pegar aqui o legado socrático, platônico, aristotélico e desenvolvê-lo. Simplesmente ninguém fez isso. Né? Então você vê que o estado de confusão na filosofia deriva do fato de as pessoas quererem adotar o critério do Hegel, de que a natureza de uma coisa é aquilo em que ela se tornou, adaptando este critério a processos que não obedecem a um desenvolvimento orgânico, mas ao cruzamento de intervenções externas, muitas vezes antinaturais e violentas. Tá? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Deu para entender tudo? Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Então vamos lá, tem aqui várias perguntas. Leonardo Rabelo pergunta: um padre conservador que creio ambos conhece deu para gritar luas à Rússia. Isso, porém, me faz pensar: caso o projeto eurasiano se sagre vencedor, pelo que o senhor explicou em seu livro, isso não seria a ascensão da Igreja Ortodoxa em detrimento da Igreja Romana? Não apenas seria a ascensão da Igreja Ortodoxa, mas daquela facção da Igreja Ortodoxa que está ligada ao Estado russo, porque sabe que a Igreja Ortodoxa é muito dividida. Tá certo? Existe uma igreja estatal, existe uma outra que é de oposição, e a gente nunca sabe direito com quem está falando. Tá certo? Pelo menos nós estamos fora, podemos facilmente nos confundir. Mas o problema com a Rússia é o seguinte: tem várias perguntas que são absolutamente irrespondíveis. Primeiro, se a consagração da Rússia não foi feita, então o que nos garante que os erros da Rússia acabaram e agora são os erros da América? Nada nos garante. Isso é uma conclusão absolutamente insustentável, tá certo? Segundo, se, como diz o padre Kramer, a consagração só pode vir depois da destruição de 3/4 da humanidade, que sentido faz todos esses anos que o padre Kramer e o padre Gunnar estiveram fazendo campanha para que a consagração se realizasse já? Hã? Então eles estavam mentindo, quer dizer, sabemos que não vai ter consagração nenhuma, que primeiro todos vocês vão morrer, tá certo? E depois virá a consagração. Então nós estamos fingindo que queremos a consagração agora. Isso aí também não tem resposta. Agora, eu tenho feito várias perguntas ali ao padre Kramer e ele tem respondido com 4 pedras na mão. Quer dizer, o homem está irritado, ele não está capaz de pensar, tá certo? Ele está apenas brabo e julgando sem saber as coisas, porque ele não lê português, ele não tem acesso aos documentos originais. Ele leu lá a tradução que os Velasco fizeram de algumas das acusações dele e acreditou integralmente. Né? Sobretudo, eu acho engraçado essa coisa de você achatar várias fases do desenvolvimento de um cara como se fossem todas simultâneas.
Como se toda ideia que eu tive 20 anos atrás, eu tenho que ter conservado igualzinho, que eu não posso ter absorvido, transcendido, trabalhado aquilo, né? Que é justamente a obrigação que eu acredito que tenho. Né? E em terceiro lugar, se você está fazendo investigação biográfica sobre um autor vivo, você tem que consultá-lo. Se você só quer investigar pelas costas e dar preferência àquilo que é depreciativo, então o seu objetivo desonesto já tá comprovado na primeira, não precisa nem pensar duas vezes. Daí o Leonardo Rabelo pergunta, sendo assim, por que a fraternidade muçulmana crê que poderá ser a religiosidade que faltará a esse projeto? Não, peraí. O que o pessoal da fraternidade muçulmana diz é que eles seriam a religiosidade que faltaria ao socialismo, não ao projeto eurasiano. Eu não sei realmente, eu não tenho informações sobre como o pessoal islâmico está analisando esse projeto eurasiano, tá certo? Mas eu acho curioso, né, que pessoas que estão apoiando a Rússia e, portanto, apoiando o projeto eurasiano, digam que eu estou aqui fundindo Islã, sionismo e maçonaria, quando o Duguinho, o eurasianismo, funde cristianismo ortodoxo, nazismo, fascismo, islamismo, budismo e tudo que existe. Qual é o problema? Quer dizer, a discussão está sendo extremamente desonesta, não é uma discussão séria, isso é realmente uma campanha de difamação, e esse padre Kramer, eu não sei exatamente qual é a intenção dele, mas não parece que seja muito boa, não. E C, o mundo está encaminhando para uma terceira grande guerra, me parece que esse pessoal agora está torcendo exatamente para isso, porque eles querem a consagração, mas a consagração só pode vir depois da destruição, então tem que destruir, singelamente destruir 3/4 da humanidade para que depois venha a consagração e, nas palavras do padre Kramer, a Rússia seja salva. Note bem, ele disse, haverá destruição de 3/4 da humanidade e a Rússia será salva. Ora, a Rússia e o bloco dela é 1/4 da humanidade. Então isso quer dizer, a Rússia está escolhida para ser salva, enquanto todos os outros morrerão. E ele diz que, o pessoal diz que eu estou pregando uma guerra, né? Bom, Carla Farinazzi pergunta, o senhor tem a real consciência da sua importância? Isso não depende de mim, a importância que a gente tem é decidida pelos outros e não pela gente. Né? Eu faço a minha parte, os caras repercutem do jeito que quiserem. André Nakane pergunta, a lógica seria então apenas um instrumento para articular e sistematizar ideias num quadro racional? Sim, ela não pode fazer nada mais do que isso. Então, a lógica por si não pode produzir nenhuma verdade. Ela sempre vai depender de premissas que ou são os próprios princípios da lógica, mas aí você vai estar num raciocínio meramente formal, que sem conteúdo, ou então você vai ter que obter premissas da experiência. Sendo ela completamente inócua, caso as premissas que fundam a matéria filosófica sejam notoriamente falsas. Nesse ponto, a ideologia de gênero parte de premissas completamente falsas, de que o sexo não é um dado da natureza, mas algo culturalmente construído. Pode dizer que uma coisa é culturalmente construída, tudo é culturalmente construído. Né? Por exemplo, para você, né, ter um filho, não tem uma mulher que vai lá para ajudar a sua mulher a dar à luz? Isso aí não é um hábito cultural? Né? Então, um parto é uma coisa natural ou cultural? Sempre tem um aporte cultural. Quer dizer que a coisa é socialmente construída não quer dizer absolutamente nada. Existe o aspecto socialmente construído e existe o aspecto natural. Então você constrói, por exemplo, a famosa identidade de gênero. Né? Você vai construir a partir de dado natural. Se você diz assim, eu sou uma mulher que nasceu num corpo de homem, tá certo? Você está partindo do dado natural, que é o sexo da mulher que você viu. Ou não é um dado natural? Ou você copia a forma na sua identidade de gênero, que seria um produto imaginário. Ou você copia a forma do seu corpo, ou você copia a forma do outro sexo. Não tem outra. Não há mais de onde você tirar o material para construir o gênero. Assim como a lógica dos abortistas só possui consistência quando se parte da falsa premissa de que o feto em desenvolvimento intrauterino ainda não é um ser humano. E eu acho que consegui pegar esse exemplo como reflexão levantada pelo texto. Não, está certíssimo. Ele pergunta para corrigir se estiver errado. Está certíssimo.
Bruno Menezes pergunta: na aula 10, o senhor explica que faremos um exercício em que leremos um livro de filosofia no ritmo de 2 a 3 frases por dia, sempre meditando nelas. O senhor acha que devemos fazer uma obra de literatura? Uma obra de literatura não é tão necessário, porque a coisa puxa mais pela imaginação e quanto menos trabalho de interpretação de texto tiver, melhor. Esse é que é o problema com as obras mais antigas. A linguagem é estranha para você, o vocabulário é estranho, então você precisa de um suporte filológico, pelo menos um dicionário você precisa. E isso atrapalha um pouco, isso torna mais lento o trabalho de imaginação. Mas algumas obras filosóficas, como por exemplo as obras de Husserl, devem ser lidas assim, 2, 3 frases por dia e pensar. Não vai passar disso, não. Se você quiser realmente entender. Douglas Pelagatti pergunta: esta semana, numa aula da faculdade, disse um professor que os mistérios da ciência diferem dos mistérios religiosos, porque os primeiros poderão um dia ser desvendados por serem baseados em evidência, enquanto os segundos são meras crenças baseadas em pressupostos de metafísica. Isso é pura babaquice ou pode realmente fazer esta separação? Bom, então, em primeiro lugar, a ideia de que os mistérios da ciência poderão um dia ser desvendados está para ser provada. Quer dizer, você não pode tomar, vamos dizer, uma hipótese futura como se fosse uma diferença atual. Né? Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, você vai arrogar já a autoridade no conhecimento que você vai ter no futuro. Isso aí cai no negócio do Popper, da miséria do historicismo. Toda previsão histórica baseia-se na ideia de que nós temos hoje os conhecimentos que teremos amanhã. E o fato é que não os temos. Se pudéssemos tê-los agora, eles não seriam conhecimentos futuros, seriam atuais. Então, esta previsão é totalmente imbecil. Ademais, quem diz que os mistérios da ciência diminuem? Eles aumentam, meu filho. Quer dizer, cada nova descoberta traz novos mistérios. Né? Novos mistérios e novas perguntas. Então, não existe este progressivo esclarecimento. Você vê o estado atual da física, que é a ciência mais avançada, ainda é o enigma entre a relatividade e a teoria quântica. Ninguém resolveu isso agora, você não tem teoria unificada. Né? João Mar Signorelli pergunta: eu gostaria de fazer aqui a mesma pergunta que fiz no Facebook. Se o Symbole de la Science Sacrée do Guénon pode me fazer algum mal? Não. Mal não pode fazer. Esse é um grande livro sobre o simbolismo. Só que tudo que o Guénon escreve é baseado na premissa de que existe uma tradição primordial da qual saíram todos os símbolos. Nós não sabemos se isso existiu ou não existiu. Então está tudo baseado nesta hipótese. Pior, se fosse só isto, nós poderíamos remeter a questão da analogia dos símbolos à unidade da espécie humana. Nós pertencemos todos à mesma espécie, então é natural que símbolos análogos, se não idênticos, reapareçam aqui e ali. Tá certo? Porém, ele tem também a premissa de que existe uma transmissão secreta desse conhecimento primordial até hoje. E nós não temos nenhuma prova disso. Aliás, existem provas em contrário. Mas que é um livro altamente sugestivo, sim. Eu penso o seguinte: um confronto qualquer com as obras do Guénon, Chuon, Coomaraswamy e tal, é uma exigência mínima da formação intelectual, porque eles levantaram problemas fundamentais do século XX. Tá certo? E até hoje esses problemas estão aí. Um dia você vai ter que entrar nisso. Algum mal isso vai lhe fazer. Tá certo? Ou você vai entender mal, ou você vai procurar uma aproximação maior e pode sair com os dedos queimados, como eu mesmo saí. Tá certo? E você, sobretudo, você vai levar muito tempo para tirar conclusões. Na hora que você começa a tirar conclusões, quer dizer, você estabiliza a sua maturidade intelectual, começa a tirar conclusões, tá certo? Daí sempre vai aparecer algum padre Câmara, algum Velasco, para dizer: mas você em 1940 você falou não sei o quê. Pá, pá, pá. Ora, eu só comecei a publicar livros a partir de 93, 94, justamente porque eu estava esperando alcançar uma certa maturidade, tá certo? E mesmo assim, eu continuei evoluindo e aprendendo coisas e tirando conclusões. Tá certo? De modo que, se você procurar coisas do ano 2000 ou do ano 1990, você vai encontrar coisa que eu já passei adiante daquilo. Não quer dizer assim, que hoje eu discordo, mas não é bem assim. Você absorve aquilo numa integração maior, numa resposta mais satisfatória. É o que você tem de fazer. Né? Por exemplo, eu considero que eu levei muito tempo para perceber, vamos dizer, a diferença específica do
do cristianismo que poderia ter percebido desde o início, é claro. Muita gente percebe desde o início. Por quê? Porque não conhece as outras hipóteses. Então ele está, por assim dizer, ele está com a sua alma protegida dentro de uma redoma cristã desde o início. Ele tem a sua formação cristã, ele não presta atenção no resto e vai em frente. Como preservação da sua própria alma, isso é certo fazer. Porém, se você está na vida intelectual do século XX, não há como você fazer isso. Não tem como você dizer, não, eu quero salvar minha alma, só vou ler livros cristãos. Eu digo, se você fizer isso, você está fora do debate cultural. Você está cuidando da sua alma, você é um cidadão privado cuidando da sua vida. Agora, se você está participando do debate cultural, mesmo como simples observador, você vai ter que se expor a essas ideias, tá certo? Ainda que seja para combatê-las depois, mas alguma influência sobre você elas vão ter. É impossível você não ser influenciado por qualquer coisa que você estude a fundo. Então, quer dizer, o meu grande pecado aí foi, durante 30 e tantos anos, absorver todas as influências que eu podia para depois tirar a conclusão, que é o que eu acho que todo filósofo deveria fazer. Mas isso aí é proibido, tá certo? Porque sempre aparecem pessoas que só conseguem raciocinar em termos de adesão e tomada de posição e participação em grupos. Então, a maneira deles ler não é ver o que você está dizendo, mas a que grupo você pertence, para quem você trabalha. É uma coisa absoluta, assim, de muito, muito baixo nível, na verdade. Tá certo? E, para pessoas que estão assustadas com o estado do mundo, como esse pessoal do guineano todo está, tá certo? Os tradicionalistas estão, isso aí é uma tentação. É isso que vai acontecer. Então, eu nunca recomendei que ninguém, sem muito preparo anterior, lesse René Guénon, porque mesmo com muito preparo, você vê, o pessoal que entrou nas taricas, etc., e teve experiências, às vezes, terríveis, traumáticas, era gente de altíssimo nível, tá certo? Incluindo sacerdotes católicos, ortodoxos. Eu mesmo citei 2 nomes, o padre espanhol Raimundo Panicar e o padre, o bispo ortodoxo Calixto Zoer, eram membros da tarica, meu Deus do céu. O que eles estavam fazendo lá? Tentando aprofundar o conhecimento. Né? Agora, na cabeça de gente como Velasco e o padre Kramer, isso aí é só participação e militância. Isso não é busca de conhecimento. Você não está lá buscando conhecimento, você está militando em favor daquela coisa. O fato mesmo de eu ter saído de lá, né, expulso da tarica, por brigar com o sheik, para eles não significa nada. Quer dizer, o cara, estou na tarica durante 1 ano e meio e ele está na tarica até hoje. Então eu estou no Partido Comunista até hoje, tá certo? E assim por diante. Né? Então toda essa discussão que está vendo não é de gente séria, não é de gente honesta, tá certo? E é claro que eu não estou conseguindo responder nem 1%, porque é muita coisa. O simples fato de ser muita coisa já mostra que é desonesto. O simples fato de investigar só pelas minhas costas e nunca perguntar a mim, também é mais desonesto. Aí não vem ninguém aqui me entrevistar. Você conta a sua história e depois eu vou cotejar com os documentos. Ninguém fez isso, não quer saber a minha versão. É só a versão dos inimigos. Então, claro, isso é pesquisa historiográfica, isso é coisa séria? Não, isso é difamação, isso é calúnia mesmo. Tá? Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Eu queria saber se seria pertinente, em relação à pergunta do Márcio Aurélio, você também encaixar na resposta para ele aquilo que você fez, aquela observação que você fez no Facebook a respeito de as pessoas, ou sejam elas jovens ou não. Eu queria um lembrete aqui. Né? Aliás, coloquei já no Facebook, mas vou repetir aqui. Se aparecer qualquer pessoa cooptando alunos meus para pertencer a um grupo religioso, político, qualquer coisa, não está fazendo isso com a minha autorização. Ninguém está autorizado em meu nome a fazer isso. Porque eu mesmo não estou cooptando gente para grupo nenhum. Vocês são meus alunos, vocês não são militantes de uma causa. Eu não tenho o menor controle sobre o que vocês fazem. Eu só quero que vocês estudem, acompanhem esse curso, cresçam intelectualmente e mais dia, menos dia, possam exercer um papel de relevo na cultura brasileira. Isso é tudo que eu quero, meu Deus do céu. Não estou dando instruções. Eu me lembro que tinha assim, um regulamento desse curso em 4 itens, que é a coisa mais simples do mundo, é só administrativo. Isso foi a única vez que eu passei instruções aqui.
Quando der algum exercício para fazer, faz algum exercício psicológico banal, como aquele do Narciso Vilala. Eu nunca dei exercícios espirituais, não prometi para ninguém a iluminação espiritual, nem revelações, nem coisa nenhuma. Nem sequer entro em ensino religioso, meu Deus do céu. Hã? Então, se aparecer alguém querendo transformar vocês em membros ou militantes de alguma coisa, tá certo? O problema de vocês entrar ou não é problema seu, mas eu não autorizei. Né? Não autorizei e considero que é uma sacanagem o nego entrar no meu curso para cooptar a gente para essas coisas. Tá certo? Então, bom, eu vou deixar as outras para semana que vem, que minha voz está muito ruim ainda. E lembre-se que tem o curso aqui de 28 de abril até 3 de maio, né? O banner já está no site, inscrições estão abertas. O tema: como tornar-se um leitor inteligente. Então, até a semana que vem, muito obrigado.